Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Agora, apesar do nome aula mestre, pense na nossa conversa de hoje menos como uma aula e mais como uma expedição, sabe? Uma expedição, gostei da ideia. Isso. Nós vamos explorar uma questão que parece simples, mas é bem complexa. Quando a gente ora ou fala sobre Deus Pai, de quem exatamente a gente está falando? O nosso guia nessa jornada é um material de apoio muito rico do pastor Francisco Miranda. Um material excelente, por sinal. Sim, e ele sugere que muitos de nós temos uma imagem meio vaga, talvez um pouco distorcida de quem o Pai é. O nosso missão, então, é trazer essa imagem para um foco mais nítido. E essa missão é fundamental, porque, olha, não é um detalhe teológico só para especialistas. Entender quem é o Pai é como ajustar a lente de uma câmera. Exato. Se a lente está fora de foco, tudo na nossa vida de fé, a oração, a confiança, as decisões, sai meio borrado. Conhecer o Pai, como a Bíblia revela, é o que coloca tudo em foco. Certo, colocar em foco, perfeito. Então, por onde a gente começa a ajustar essa lente? O material nos leva de volta para o alicerce de tudo, lá em Deuteronômio 6:4, a grande declaração de Israel. O Shema Israel, né? Isso. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso já estabelece a base, né? Há um só Deus, mas o Antigo Testamento não para por aí. Ele usa vários nomes para se referir a ele. Exatamente. E o ponto crucial aqui que o pastor Francisco ressalta é que esses nomes não são como apelidos que a gente dá para um amigo. Cada nome é tipo uma porta. Uma porta. Uma porta que se abre por uma faceta do caráter de Deus. Pense em YHWH, o nome que Deus revela a Moisés, ligado à expressão eu sou o que sou. Isso não é só um nome, é uma declaração de existência. Ou seja, não é só um jeito de chamar, é uma descrição de quem ele é. Não é, oi, meu nome é YHWH. É mais como, eu sou aquele que existe por si só e que está aqui com você. Perfeito, é essa a ideia. Depois a gente tem Elohim, que aparece logo na primeira frase da Bíblia, Gênesis 1:1. Esse nome carrega uma ideia de poder, de majestade, sabe? É o Deus criador. A força por trás de tudo. Isso. E tem também El Shaddai, que a gente geralmente traduz como Todo-Poderoso. Esse é um nome ligado às promessas feitas a Abraão. É o Deus que tem todo o poder para cumprir o que prometeu, não importa o quão impossível pareça. Então não são só sinônimos. É como se cada nome acendesse uma luz diferente sobre o mesmo diamante, revelando um brilho, uma cor diferente. É a analogia perfeita. E o VH, revela a fidelidade dele na aliança. Elohim, o poder na criação. El Shaddai, sua capacidade de cumprir promessas. Cada nome desvenda um aspecto, sabe? Santidade, justiça, misericórdia. O Antigo Testamento está pintando um retrato muito complexo e majestoso de Deus. Ok. E é aí que a coisa fica realmente interessante, porque o Novo Testamento chega e adiciona uma camada de profundidade que é transformadora. Ele começa a chamar esse Deus todo-poderoso de Pai. O que essa palavra Pai muda em tudo o que já tinha sido revelado. Muda a perspectiva de forma radical. A palavra Pai introduz uma dimensão relacional no coração de tudo. O material explica que o Pai é apresentado como a fonte ou a origem na dinâmica da divindade. Certo. E aqui a gente precisa ter muito cuidado para não entender errado. Não se trata de uma hierarquia de poder, como se o Pai fosse o chefe do Filho e do Espírito. Isso é uma confusão comum, né? A gente tende a pensar em termos de uma empresa, com um CEO ou um diretor. Exatamente. E essa analogia leva a gente para o caminho errado. A Bíblia descreve uma ordem relacional, não uma hierarquia de poder. João 5:26 diz que o Pai tem vida em si mesmo e que ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É uma dinâmica eterna de amor, de vida compartilhada. Entendi. O Pai é a fonte eterna que eternamente gera o Filho e de quem eternamente procede o Espírito. É uma relação, não uma estrutura de comando. Então, em vez de uma pirâmide de poder, é mais como uma dança perfeitamente coordenada? Isso.
Uma dança é uma ótima imagem. Onde cada um tem um papel, mas a ação é única e harmoniosa. Perfeito. E a gente vê essa dança em tudo. Na criação, o pai planeja e fala. O filho, que é o verbo, a palavra, executa a criação. E o Espírito paira sobre as águas, dando vida. Uhum. O pai elege, o filho redime na cruz e o Espírito aplica e sela essa salvação no nosso coração. São três pessoas distintas agindo como um único Deus em unidade perfeita. Essa ideia de relação me leva a uma das expressões mais tocantes que o material destaca. Abba, Pai. Quando a gente ouve isso, muitas vezes a tradução que vem à mente é papai, algo quase infantil, né? Mas a análise sugere que é mais profundo que isso, certo? Muito mais profundo. Abba é uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava. Ela carrega, assim, uma intimidade incrível, a de uma criança que confia plenamente no pai. Mas não perde a reverência. Não é uma gíria, então? Não é uma banalização. É a combinação de uma intimidade profunda com um respeito profundo. É o clamor de um filho que sabe que tem acesso livre e seguro ao pai, mas que nunca se esquece de quem esse pai é. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz que é o Espírito Santo que nos faz clamar, Abba, Pai. Então não é nem algo que a gente força, é uma consequência da nossa nova identidade. Precisamente. Não é uma fórmula mágica que a gente repete, é a evidência interna, produzida pelo Espírito, de que fomos realmente adotados. É o Espírito de Deus testificando ao nosso espírito que agora a gente pertence à família. Nossa! De repente, a oração deixa de ser um monólogo para uma entidade cósmica distante e vira um diálogo com um pai que está perto, que ouve e que nos acolheu. Isso muda tudo, mas também cria uma certa tensão. O Antigo Testamento nos deu a imagem de um Deus santo, poderoso, YHWH, El Shaddai. E agora o Novo Testamento nos convida para esta intimidade de Abba, Pai. Como a gente conecta essas duas coisas? Como ser íntimo de um Deus que é tão outro? Parece que falta uma ponte aí. E essa é a pergunta central que o Novo Testamento inteiro se propõe a responder. A ponte existe, e ela tem um nome: Jesus Cristo. Claro. É por isso que o material do pastor Francisco estabelece o que ele chama de eixo cristológico. A ideia é que não existe conhecimento verdadeiro do Pai que não passe pelo Filho. A passagem-chave é Mateus 11, 27. Onde Jesus diz: Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. A palavra conhecer aí é importante, né? A gente pensa em conhecer como acumular fatos, tipo, saber a capital da Austrália. Mas não é esse o sentido aqui. De forma alguma. E aqui, os idiomas originais ajudam muito. A palavra grega que Jesus usa para revelar é apocalipto. De onde vem a nossa palavra apocalipse. Exato. E não significa fim do mundo, como no uso popular, mas sim desvelar, tirar o véu. A ideia é que o conhecimento do Pai não é algo que a gente conquista com o nosso intelecto, é um presente. O véu que nos impedia de vê-lo é retirado por Jesus. A dinâmica muda. Não é uma busca humana, é um dom divino. E Jesus diz que esse desvelar acontece para os pequeninos, não para os sábios e instruídos. Isso soa quase como um ataque à inteligência, ao estudo. Mas não é. É uma crítica não ao intelecto, mas à soberana que pode vir com ele. Os sábios, no contexto de Jesus, eram aqueles cuja sabedoria humana se tornou um obstáculo, sabe? Uma autossuficiência que os impedia de receber. Uhum. Os pequeninos não são os ignorantes, mas os humildes, os de coração ensinável, que reconhecem que não sabem tudo. Humildade é ter as mãos abertas para receber um presente. A soberba é ter os punhos fechados. A gente vê isso acontecendo na prática no Evangelho de João, capítulo 14. Depois de anos andando com Jesus, um dos discípulos, Filipe, faz um pedido que parece super razoável. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a resposta de Jesus é uma das coisas mais radicais de toda a Bíblia. É mesmo. É uma resposta que deveria nos parar toda vez que a gente lê. Jesus olha para Filipe e diz: há tanto tempo estou com vocês e você não me conhece, Filipe.
Quem me vê, vê o Pai. É uma declaração colossal. É fácil passar por cima dela, né? Muito. Mas Jesus está dizendo, pare de procurar uma imagem separada de Deus em algum lugar. Eu sou a imagem. O retrato exato está bem na sua frente. Mas ele não está dizendo, eu sou a mesma pessoa que o Pai. Certo? A gente precisa ter esse cuidado para não confundir. Exatamente. O material é muito claro nisso. Isso não apaga a distinção entre as pessoas da divindade. O Filho não se torna o Pai. O que Jesus afirma é uma unidade perfeita de essência, de caráter e de propósito. Entendi. O que o Pai é, o Filho revela. Isso. Como o Pai age, o Filho age. O caráter do Pai é exibido perfeitamente nas palavras e ações do Filho. É por isso que os apóstolos depois, tentando explicar essa verdade, Usaram palavras tão fortes, né? sim, eles tiveram que achar um vocabulário para essa realidade única. Em Colossenses, Paulo diz que Jesus é a imagem, no grego eikon, do Deus invisível. Um eikon era um retrato preciso. Certo. Mas o autor de Hebreus vai ainda mais longe. Em Hebreus 1:3, ele diz que Jesus é a expressão exata, no grego, character, do ser de Deus. Character. De onde vem essa palavra? Character era a marca, a impressão que um sinete deixava na cera quente. Uau. Não era uma cópia aproximada, era a impressão exata, com cada detalhe, sem nenhuma distorção. A implicação prática disso é gigantesca, sabe? Imagino. Qualquer ideia que a gente tenha sobre Deus Pai, que não se pareça com o caráter de Jesus, que acolhe, que perdoa, que ama até a morte, está, por definição, errada. Jesus se torna o nosso filtro teológico. Uau. Isso é um filtro poderoso mesmo. Qualquer imagem de um pai zangado, arbitrário, distante, que não se alinha com Jesus dos evangelhos, é basicamente um caso de identidade trocada. Exatamente. Jesus é a revelação que corrige nossas caricaturas de Deus. Ok, então se Jesus é a impressão exata do caráter do Pai, essa é a nossa chave. Vamos usar essa chave. Quais são os atributos específicos que a gente vê quando olha para o Pai através dessa lente de Jesus? O material ajuda a organizar isso, né? Sim, e uma forma útil de organizar, que a teologia clássica usa, é dividir os atributos em duas categorias. A primeira é a dos atributos incomunicáveis. Incomunicáveis, ou seja, as características que são exclusivas de Deus, o que faz de Deus Deus. Certo. Isso, são qualidades que a gente não pode compartilhar ou imitar. A primeira, e mais fundamental, é a autoexistência. Ele é o eu sou. Ele não foi criado, não depende de nada para existir. Enquanto a gente depende de tudo, né? Ar, comida, de tudo. Ele não. Depois, sua eternidade, o Salmo 90 diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele não tem começo nem fim, está fora do tempo. E a imutabilidade, essa é uma que pode gerar confusão. Eu, Senhor, não mudo, diz Malaquias. Isso significa que Deus nunca muda de ideia? E aquelas histórias no Antigo Testamento em que parece que ele muda? Ótima pergunta. A imutabilidade de Deus não se refere aos seus planos de ação, que podem mudar em resposta às nossas atitudes. Refere-se ao seu caráter, à sua natureza e suas promessas. Ah, entendi. O amor de Deus não vai virar ódio amanhã. Sua justiça não vai se tornar injustiça. Suas promessas são firmes porque aquele que as fez não muda. É a rocha debaixo dos nossos pés. É o que nos dá segurança. E claro, temos os onis: onipotência, onisciência e onipresença. Entender isso tem uma aplicação muito prática, né? O material menciona que compreender esses atributos cura a ansiedade. Com certeza, porque a ansiedade na raiz muitas vezes é o medo de perder o controle. Quando a gente entende que o controle nunca foi nosso e que ele está nas mãos de um pai onipotente, onisciente e imutável, isso liberta a gente. Verdade. A gente pode, como diz o apóstolo Pedro, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem o poder e o cuidado para lidar com ela. Isso é libertador. Ok, essa foi a primeira categoria, os atributos incomunicáveis. Qual é a segunda? A segunda é a dos atributos comunicáveis. Se os primeiros são o que nos diferencia de Deus, estes são as perfeições do seu caráter que,
Ele, de maneira finita, deseja refletir e desenvolver em nós, seus filhos. Ah, então essas são as qualidades que somos chamados a imitar? É aqui que a teologia vira prática de vida, vira o nosso dia a dia. Perfeitamente colocado. Pense na santidade. A palavra hebraica é kadosh e significa separado, diferente. Deus é moralmente perfeito. E o chamado para nós é: sede santos porque eu sou santo. Somos chamados a ser um povo separado para Ele. E o amor, claro. Sim, mas especificamente o amor ágape. Não um sentimento passageiro, mas o amor sacrificial que busca o bem do outro mesmo que custe a si mesmo. Esse é o amor de Jesus e é o modelo para a nossa vida. Depois temos a fidelidade, a palavra hebraica emuná. Isso significa firmeza, confiabilidade. Deus é fiel e nós somos chamados a ser pessoas de palavra, pessoas fiéis. Santidade, amor, fidelidade, bondade. É como se, ao conhecermos o Pai, a gente recebesse um retrato de quem nós fomos criados para nos tornar. Exatamente. Paulo diz em Efésios 5, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A teologia não termina na mente. Ela desce para o coração e se manifesta nas mãos, numa vida que, aos poucos, começa a se parecer com a do Pai, revelado em Jesus. Fantástico. Isso conecta tudo de uma forma muito poderosa. Ok, nós viajamos do Antigo Testamento ao Novo, dos nomes de Deus à pessoa de Jesus. Se a gente tivesse que resumir a grande ideia, a principal descoberta da nossa expedição de hoje, qual seria? Eu acho que o ponto de partida é que o Pai é o único Deus verdadeiro, soberano, santo, o Criador de tudo. Certo. E o segundo ponto, que é a virada de chave, é que esse Deus imenso se revela de forma completa, perfeita e acessível na pessoa de Jesus. A regra de ouro é: se não se parece com Jesus, não é o Pai. Exato. E isso nos leva à grande conclusão. Se eu pudesse dizer o insight principal seria este. O fato mais radical que a gente discutiu não é a lista de atributos de Deus, mas a verdade de que nosso único filtro confiável para entender qualquer um desses atributos é a pessoa de Jesus. Isso. Qualquer imagem do Pai que não se pareça com Jesus é, como você disse, um caso de identidade trocada. Essa é a grande ideia. Jesus não é só mais uma informação sobre o Pai. Ele é a pedra de Roseta que faz tudo fazer sentido. Antes de encerrarmos, qual seria um pensamento final? Algo para quem nos ouve levar e mastigar durante a semana. Olha, o pensamento que eu deixaria é este. Conhecer o Pai, como a gente viu, não é um exercício intelectual. É um convite para entrar em comunhão. É o chamado para vivermos de fato como filhos e filhas adotados que podem se aproximar do soberano do universo com a confiança de quem diz Abba, Pai. O próprio Jesus, em João 17, define a vida eterna não como uma duração, mas como uma qualidade de relacionamento. Nossa, isso é profundo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer o Pai é o destino final. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br.